Mas o texto mais adiante vai dizer também, e aqui é o nosso quarto ponto, que na multidão Jesus libertava. Quando o mesmo texto diz que vários males e tormentos endemoniados, Jesus curava todo tipo de doença espiritual e de todas as gravidades, seja a opressão até a possessão. Jesus libertava as pessoas. E Jesus proclamou liberdade, libertação ao cativo, ao oprimido. E essa condição humana, ela era tão preocupante, ela é tão preocupante, que a primeira vez que Jesus falou em público, que Jesus ensinou, que está lá em Lucas 4,18 e nos seus textos paralelos, quando Jesus abre o livro de Isaías e diz assim, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista ao cego, para libertar os oprimidos. Primeira vez em que Jesus fala algo, Ele fala da cura das doenças, e Ele fala da libertação dos oprimidos. Porque era a condição espiritual das pessoas naquela época, e é a condição espiritual de muitas pessoas hoje em dia. As pessoas estão oprimidas, as pessoas estão aflitas, estão estressadas, estão deprimidas, estão ansiosas por diversas situações. A gente vê um vídeo assim como uma criança, a gente dá risada, mas existem muitas crianças estressadas que se machucam, adolescentes que se cortam de tanta angústia que carrega dentro de si. Mas Jesus não estava cego a essa condição humana. Enquanto Ele estava na multidão, Ele curava os doentes e Ele libertava o oprimido. E aí a gente pode pensar, mas o que me oprime? O que me prende? O que me aprisiona hoje? Eu vou ler um trecho aqui e talvez você se identifique com algum, assim como eu me identifiquei. O ser humano talvez não admita, mas de fato, nós somos escravos de tradições, cultura familiar, a cultura brasileira, o jeitinho brasileiro. Somos muitas vezes escravos do modismo, da moda, a última roupa da moda, o último telefone da moda, o último carro, e por aí vai. E as pessoas entram em dívidas por querer coisas da moda, em modismos e frases, né? Eu estava lembrando esses dias que agora a moda é hashtag fica em casa. Gente, já faz 1 ano e meio que as pessoas estão em casa e ainda estão digitando hashtag fica em casa. Dá vontade de falar assim, hashtag cala a boca, não fala mais nada, fica quieto. Fica quieto, porque as pessoas não aguentam mais ficar em casa. Fala outra coisa. Eu estou pensando que depois que passar toda essa fase, vai ter algumas palavras que eu vou ficar anos sem falar. E uma delas vai ser pandemia. Eu vou riscar essa palavra do meu vocabulário. Não aguento mais falar de pandemia. Coronavírus, gente do céu, não aguento mais. Não sei se vocês viram. Recentemente eu recebi um vídeo no meu WhatsApp. E aí aquele tal, TikTok, é isso? TikTok. E aí era o Jornal Nacional, e aí alguém simulando a voz do jornalista, dizendo, Bolsonaro, coronavírus, coronavírus, Bolsonaro, Bolsonaro, coronavírus. E ficou os 2 minutos, só falava disso, porque toda notícia que a gente vai olhar, Bolsonaro, coronavírus, e não fala mais nada, não se fala mais nada. Parece que o resto das coisas do mundo deixaram de existir. E aí, essas 2 palavras também eu vou riscar do meu dicionário, que eu não aguento mais ouvir essas palavras. Mas o fato é que nós somos escravos de tradições, cultura, modismo, consumismo, carro, relógio do tempo. Gente, como a gente vive correndo atrás do tempo. Somos escravos, muitas vezes aprisionados pela internet. Quem vive hoje sem internet? Quando a pessoa fala assim, vive numa condição que não tem internet, você fala, como que o ser humano vive hoje sem internet? Como que vive sem celular hoje em dia, gente? É difícil, mas nós já estamos presos na internet, no celular, não conseguimos viver sem mais. A necessidade criada virou uma necessidade indispensável na nossa vida hoje. Enfim, de tantas outras coisas que nós somos escravos muitas vezes, né? Inclusive de pecados e da morte. Mas Jesus, Ele veio na multidão, Ele ensinava. Na multidão,
ele se compadecia, na multidão ele curava, e na multidão ele libertava as pessoas de suas aflições e de suas angústias. Eu quero trazer algumas aplicações rápidas sobre esse momento em que Jesus estava na multidão, dizendo que, primeiramente, quando ele curava, ele libertava, ele ensinava, ele se compadecia, ele estava com as pessoas. Então, não tem como nós exercermos o nosso dom. A gente exerce o nosso dom para alguém. A gente evangeliza alguém, a gente ensina alguém, a gente se compadece de alguém, a gente serve alguém. Não tem como servir as pessoas isolado em casa, escondido, sem conversar, sem se relacionar com as pessoas. E muitas vezes, e muito tempo a gente quer fazer, mas a gente não quer se relacionar. A gente não quer estar em contato com as pessoas. Aí fica difícil servir. Existem diversos modos. Jesus iniciou o seu ministério servindo pessoas. O primeiro milagre de Jesus foi multiplicar água em vinho. Não foi vinho em água. Transformar, desculpa, obrigado. Ele multiplicou também os pães. Mas o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. E Jesus encerrou o seu ministério público servindo. Quando ele estava indo preso, e um dos seus discípulos cortou a orelha do soldado. Antes de continuar para a prisão, ele tocou a orelha do soldado e a recuperou. Jesus começa o seu ministério servindo. Jesus encerra o seu ministério servindo. E quem somos nós para não querer servir? Sirva no seu dom, né, na sua vocação, dentro das suas potencialidades. Sirva pessoas, da maneira como você se sente confortável, mas sirva, não se acomode. Às vezes fala assim, cadê o seu talento? Mas aí o talento está muito lento, tem que ser mais rápido. Tem que servir, tem que adiantar. Jesus iniciou o seu ministério sendo admirado, e essa é uma observação interessante que eu quero trazer para nós, que Jesus iniciou o seu ministério sendo admirado pela multidão, mas ele encerrou o seu ministério sendo condenado e rejeitado pela mesma multidão. A mesma multidão que Jesus curou, que Jesus libertou, que Jesus se compadeceu, que Jesus chorou, foi a mesma multidão que o condenou, que cuspiu. Foi a mesma multidão que amaldiçoou. O que nós podemos entender com isso, igreja? Que as mesmas pessoas que gostam, desgostam. As mesmas pessoas que hoje gostam, pode desgostar amanhã. E tudo bem para a gente precisa aprender a lidar com isso. Em nenhum momento, enquanto Jesus está sendo condenado e julgado e amaldiçoado pela multidão, ele não questiona, mas ontem eu estava com vocês, agora vocês estão fazendo tudo isso. No momento em que ele está indo para o Calvário, ele vai mudo como ovelha segue para o matadouro. Nós entendemos também, podemos aprender que pode ser que as mesmas pessoas que elogiam, muitas vezes elas criticam. A mesma boca que elogia, a mesma boca que critica. As mesmas mãos que aplaudem, podem deixar de aplaudir. A mesma boca que fala gostei, pode dizer não gostei. E nós precisamos aprender a lidar com essa situação, mas acima de tudo, que nós não devemos ser ludibriados pela multidão, mas convictos da nossa missão. Assim como Jesus. Jesus não se deixou enganar pelo glamour da multidão. Envaidecido pela multidão que falava, que admirava, mas Jesus era convicto da missão que ele estava aqui. E nós precisamos aprender isso, com pessoas que cantam, com pessoas que pregam, com pessoas que servem, em qualquer ministério, ter convicção. Não seja ludibriado pela multidão, pelos elogios, mas seja convicto da missão que você tem em Cristo Jesus, amém? Que isso seja muito, muito entendido na nossa mente e no nosso coração. E o segundo momento de Jesus, o primeiro foi o momento da multidão,
O segundo momento dele era no deserto. Quando Jesus não estava na multidão, Jesus estava em outro lugar. Ele estava no deserto. Eu quero ler com você aqui alguns textos também, que estarão projetados aí. Marcos 1,35 diz assim: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Marcos 6,31. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Marcos 6,32, então eles se afastaram no barco para um lugar deserto. Mateus 14,13, ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram, às cidades e o seguiram a pé. Lucas 4,42, ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário. As multidões o procuravam e, quando chegaram até ele, onde ele estava, insistiram para que não as deixasse. A multidão insistia para que Jesus não se afastasse delas. E por último, Lucas 5, versículo 15 e 16, todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Em quinto lugar, falando agora desse momento em que Jesus está na multidão, e agora ele está no deserto, nós vemos aqui que quando Jesus saía da multidão e ia para o deserto, Jesus, lá no deserto, ele foi provado. Em Mateus 4, quando fala da tentação de Jesus, ao encerrar o batismo, ao sair do batismo, o versículo fala que, ao sair das águas, o Espírito o levou ao deserto para ser tentado pelo diabo. E muitas vezes, o deserto pode ser sim esse lugar, esse tempo em que nós estamos sendo provados, porque nem Jesus, o nosso Senhor Jesus Cristo, foi isento de ser provado e de ser tentado pelo diabo. O diabo sabia quem era Jesus. O diabo conhecia Jesus muito bem. E ainda assim ele tenta Jesus, fazer Jesus desviar de seus propósitos. E aí quando ele vai conversando e argumentando com Jesus, se és o Filho de Deus, faça isso. Se és o Filho de Deus, faça aquilo. Se és o Filho de Deus, faça aquilo outro. E sabe de uma coisa? O diabo não queria a prova da divindade de Jesus. Apesar dele falar, se és o Filho de Deus, dele perguntar, já que você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O diabo não queria a prova da divindade de Jesus, mas ele queria desviar Jesus da obediência. Ele queria que Jesus não fosse obediente à missão pela qual ele veio cumprir. Assim como ele fez com Adão e Eva. Adão e Eva pecou porque desobedeceu a ordem de Deus. E assim o diabo não queria prova de sua divindade. Ele sabia que Jesus era capaz, mas ele queria desviar Jesus da sua missão. Ele queria desviar Jesus da sua obediência. E o maior pavor do diabo era que Jesus permanecesse obediente. Por isso que ele insistia que Jesus fizesse algo diferente. Porque o pavor do diabo era que Jesus chegasse até o final da sua missão. E aí tem algumas canções que falam, eu já ouvi isso também em pregações, que falam que houve festa no inferno quando Jesus morreu. Eu não sei onde está escrito. Não houve festa no inferno. Porque o diabo sabia que se Jesus morresse, ele já era. O poder das mãos dele seria retomado. Pelo contrário, houve desespero no inferno quando Jesus deu o seu último suspiro. É por isso que Jesus diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, missão cumprida, para o desespero do inferno, para o desespero do diabo. Então, o pavor do diabo era que Jesus permanecesse obediente na sua missão, assim como nós,
o pavor do diabo é que nós, eu e você, permaneçamos firmes, obedientes na palavra de Jesus. Porque Ele quer que a gente desobedeça, Ele quer que a gente desvie do propósito, Ele quer que a gente faça algo diferente, assim como Ele fez com Adão e Eva, e assim como Ele tentou fazer com Jesus. A tentação é para nós resistirmos, enfrentar o capeta, ou o lapeta, né? Cá não, lá, bem longe da gente. A tentação é para nós resistirmos o diabo, mas a provação é para nós persistirmos na obediência. Está sendo provado? Permaneça obediente. Assim como Jó permaneceu obediente. E no momento da provação, o deserto pode ser grande, mas só tem espaço para duas pessoas. Eu e Deus. No momento em que nós somos provados, não cabe mais ninguém. Sou eu e Deus. Quando Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo, nenhum dos seus discípulos o acompanharam. Ele ficou 40 dias sozinho, enfrentando provações, enfrentando afrontas, enfrentando tentações, e lá ele estava firme. O deserto era grande, mas não cabia mais ninguém. A sua luta pode estar sendo grande, a sua provação pode estar sendo grande, mas saiba que você não está sozinho. Deus está aí com você. O deserto é grande, mas Deus é maior do que esse deserto. Amém? E nós temos alguns exemplos na Bíblia. Jacó, quando ele estava no vale, o vale era muito grande, era gigante, mas só cabia duas pessoas. Ele e o anjo. Não tinha mais ninguém naquele lugar. Elias, quando estava no deserto, a luta interna que ele estava enfrentando era grande, mas só tinha ele e Deus naquele deserto, sendo provado. Ana, quando estava no templo, na sua aflição e na sua angústia, ali só estava ela e Deus. Então, muitas vezes a gente quer que as pessoas estejam perto de nós, isso é muito bom. Mas na provação é o momento em que nós realmente somos provados na nossa fé, ou talvez em outras questões, mas é esse momento que Deus quer estar comigo, que Deus quer estar com você. Amém?